Abra a sua Bíblia, segundo o livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. É o texto que eu quero usar para nós conversarmos essa manhã e ministrarmos a palavra de Deus, aquilo que Ele quer falar conosco. Abra seu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para derramar sobre as nossas vidas. Amém? Começando com uma pergunta: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Talvez algum dia, em algum momento, você já fez essa oração ou já fez essa pergunta: o que fazer quando não se sabe o que fazer? E eu quero usar esse texto aqui, segundo o livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, onde Eliseu, profeta, Deus usa a vida dele na vida de uma mulher, onde acontece um milagre, e eu quero que a gente possa aprender essa manhã, em cima desse texto, algumas verdades que vão ser poderosas para as nossas vidas. Diz assim o texto, a partir do versículo 1. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que tem em casa? E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. E esses passaram as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, vende o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Deus, nós oramos neste momento pedindo graça, a favor do Senhor sobre as nossas vidas, pedindo, Deus, que o Senhor possa abrir neste momento os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos repreender todo o principado, toda a potestade, toda obra do inimigo contra as nossas vidas. Deus, que nada venha tirar a nossa atenção de ouvir a Tua palavra. E Deus, e que em cima da Tua palavra, desse texto, Senhor, dessa história, Pai, possamos ser edificados e abençoados para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa também cada um que está ouvindo essa mensagem gravada, Senhor. Cada um que está ouvindo online também. Abençoa a vida deste homem, dessa mulher. Deus, abençoa a vida desta casa, dessa família. Deus, e que o Senhor possa, Senhor, trazer revelação ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. O texto aqui que nós lemos conta a história de uma mulher. Essa mulher, a Bíblia começa falando que ela é uma viúva, né? Viúva, esposa de um homem que temia o Senhor, porque a Bíblia começa mostrando ali já quem era essa mulher, né? Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas. Então, você percebe que essa viúva, o seu marido, servia a Deus, né? Provavelmente o seu marido conheceu ou teve ali um contato com o próprio Eliseu, o profeta Eliseu. Mas essa mulher, após a perda do seu marido, ela contraiu algumas dívidas. Ela ficou passando um momento bem delicado, um momento bem apertado ali na sua vida, né? E já nesse momento de desespero, ela clama a Deus, né? Ela clama a esse homem de Deus, dizendo a ele: olha, eu preciso de um milagre sobre a minha vida. Eu preciso sair dessa situação, porque os meus filhos, né? Eles já estão aqui para os credores, estão querendo levar os meus filhos como escravo. Os credores já estão aqui à minha porta, batendo para levar os meus filhos. Então, você imagina o desespero dessa mulher. Você imagina o desespero dela nessa situação, né? Sei que todos nós passamos por problemas, perrengues e dificuldades, lutas, crises, situações.
E a começar agora pelo começo do ano, né? Começo do ano, nesses primeiros meses do ano, ou os primeiros meses do ano, nós sempre temos uma pressão maior, né? Aumenta os nossos gastos, aumenta os nossos gastos e muitas vezes acaba diminuindo o recurso, né? Porque nós temos aí, começo de ano é uma maravilha, né? Começa a chegar os boletos, né? Eles chegam, né? E não adianta você repreender, ele vai chegar, né? Não adianta você falar que você não quer que ele chegue, porque ele vai chegar, né? E o boleto, como diz alguém, né? E esses dias eu estava ouvindo alguém falar, nós precisamos ter uma vida que nem do boleto, né? Porque o boleto sempre vence, né? Então, temos que ter vida de vencedores. E os boletos chegam, né? De escola, IPVA, licenciamento, IPTU, material escolar, tantos desafios, né, para o ano. E realmente temos que fazer ajustes financeiros, né? Às vezes fazer cortes, ajustar uma situação aqui, uma situação ali. Mas não só na área financeira, os nossos desafios, eles são muitos, né? Na área da família, na área do casamento, na área do convívio social, né? E hoje as nossas famílias são atacadas ideologicamente o tempo todo, né? O tempo todo temos que estar orando, vigiando e vendo o que está acontecendo, porque há um ataque, né, muito forte, um ataque ideológico contra a família, contra os princípios cristãos, né? Um ataque contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus. Então vivemos situações bem complicadas no nosso dia a dia. E o que podemos fazer para vencer essas situações? O que podemos fazer para sair dessa situação, né? E quando você está numa situação difícil, o que fazer quando não se sabe muitas vezes o que fazer? Porque muitas vezes temos ali o problema, mas não sabemos como resolver aquela situação. Temos a dificuldade, mas não sabemos como sair dela. Temos aquela crise, mas não sabemos como resolver aquela situação. O que fazer quando não se sabe o que fazer? E essa mulher, ela mostra, né, aqui para nós, nos ensina algumas coisas importantes para nós aplicarmos à nossa vida, se talvez você esteja passando por esse momento, vivendo isso. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Independente da área aqui, a situação dela, a crise maior era financeira, mas é independente, talvez se você está vivendo uma crise financeira ou não. Mas com certeza você tem desafios em alguma área da sua vida. Ou como eu falei, na família, ou no casamento, ou com o filho, ou com o marido, ou com a esposa, ou na empresa, ou nos seus negócios, ou na sua vida profissional, na sua faculdade, enfim, na sua vida tentando aí, para quem é mais jovem, tentando entender o propósito de Deus para a sua vida, temos desafios. E a situação dessa mulher, ela não era nada fácil, porque ela era uma viúva, ela tinha filhos e ela estava endividada. E na nossa vida, nós podemos passar por muitas situações. Podemos passar por várias situações. Podemos, inclusive, sentir falta de muitas coisas. No caso aqui, ela estava sentindo falta do marido, que provavelmente era o arrimo da família, provavelmente era o provedor, né, da família. Na vida nós podemos sentir falta de muitas coisas, né? Provavelmente nesse período aí, que nós temos passado ao longo desses anos, você talvez perdeu coisas, perdeu até pessoas, deixou coisas para trás nesse momento. Na vida pode faltar muitas coisas. O que não pode faltar é a presença de Deus nas nossas vidas. O que nós não podemos perder é a presença dEle em nossas vidas. O que nós não podemos perder é o nosso relacionamento com Deus. O que nós não podemos perder é o nosso contato com Ele. O que nós não podemos perder é a convivência com o nosso Deus no nosso dia a dia. O que nós não podemos perder é a fé, a esperança. Amém, queridos? Porque quando perdemos a presença de Deus, perdemos tudo. Quando perdemos a fé em Deus, perdemos tudo. Quando perdemos a esperança em Deus, perdemos tudo. Quando perdemos, né, o relacionamento com Ele, perdemos tudo. E na Bíblia, aqui, o azeite simboliza a presença de Deus, né? Ou no lugar, ou numa pessoa. Agora, algo que essa mulher fez e que eu e você precisamos fazer e aplicar nas nossas vidas. O salmista declara no Salmo 37, versículo 5: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais, Ele o fará. E o mais, Ele o fará. Sabe, queridos, é isso que eu e você precisamos. Fazer o que o salmista declara no Salmo 37. Que isso
seja uma verdade para a sua vida. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. Nós entregamos o nosso caminho, o nosso propósito, a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa família, o nosso caminhar, os nossos desejos, a nossa vontade, os nossos sonhos. Entregue ao Senhor. Confia nele. Entregou, agora confia. E o mais, aquilo que tem para acontecer, Ele o fará. Ele o fará. Quando eu fizer a minha parte, entregando a Ele e confiando nele, Ele, Deus, faz a parte dele. E foi isso que nós vimos na vida dessa mulher, né? O que o salmista aqui afirma, né? Entrega o caminho, confia nele e o mais ele fará. E é isso que ela fez. Ela entregou a Deus a situação dela, ela confiou, ela seguiu ali orientações e ela recebeu o milagre sobre a vida dela. E eu quero aqui em cima desse texto compartilhar com vocês, dividir aqui algumas chaves que são preciosas para nós também sairmos do contexto talvez que estamos vivendo. Você sair do contexto que você está vivendo, mudar a perspectiva daquilo que você está vivendo e não tem agradado a sua vida. Talvez você está passando por um momento de luta, um momento de muito ajuste na sua casa, família, como falei, e você precisa de algo da parte de Deus. E eu quero dar algumas chaves aqui, que tem nesse texto aqui, para que possamos aprender com essa mulher. A primeira coisa que nós aprendemos com ela aqui, com essa mulher, é que ela procurava andar perto de pessoas que estavam andando com Deus. Sabe, querido, a primeira coisa que eu e você precisamos aprender é que nós precisamos andar com pessoas que estão andando com Deus. Foi isso que ela fez. Esse foi o primeiro segredo aqui para ela sair dessa situação. Ela foi o quê? Procurar alguém que estava andando com Deus. Ela procurou um homem de Deus, um profeta, o Eliseu, né? Alguém que, com certeza, aqui pelo contexto, nós imaginamos que, eu acredito que o seu marido o conhecia e que ela também o conhecia, por saber que ele era um homem de Deus, um homem que Deus usava a vida dele, então ela procurou a pessoa certa. Não se isole no momento da crise, não se isole no momento da dificuldade, não se isole no momento que você talvez está sendo pressionado ou pressionada, não se isole em meio à dificuldade. Esse é um erro que cometemos, muitas vezes, se isolar por passar por uma situação. Às vezes não estamos tão animados para estar com os irmãos, estar na igreja, estar orando, e o que acontece? Nos isolamos. É claro que precisamos sim tirar um tempo a sós para falar com Deus, um tempo a sós para, dentro do nosso quarto, no nosso período de oração para com Deus. Mas não se isolar de pessoas, não se isolar do mundo, né? Provérbios 4:1 diz: insurge contra o conhecimento quem se isola. Aquele que se isola não é sábio. A Bíblia fala, olha, não anda com sabedoria aquele que se isola, aquele que quer andar sozinho. Então, não cometa o erro que no momento que talvez você está vivendo, as coisas não estão acontecendo da maneira que você gostaria que acontecesse, não se isole. Porque muitas vezes é isso que o diabo quer, o isolamento, porque junto com o isolamento vem a frieza espiritual, junto com a frieza espiritual vem o desânimo, junto com o desânimo às vezes vem uma depressão, muitas vezes com essa depressão vem uma doença, e aí você acaba até abandonando a fé. E muitas vezes o que o diabo quer é nos afastar, nos isolar. Esses dias conversando com alguém, eu orei com ele por uma situação, e eu lembro que ao final da reunião, assim, da nossa oração ali, eu falei, nos vemos domingo na igreja. E ele falou assim, eu não sei se eu vou domingo na igreja, eu não estou muito animado para ir à igreja. Eu falei, olha, é para você ir para a igreja só quando você está animado. Eu não vou à igreja só quando as coisas estão boas. Eu não vou ao culto só quando as coisas estão boas. Eu vou ao culto quando as coisas estão boas, mas eu vou ao culto também, eu congrego quando as coisas não estão boas. Porque se eu for escolher, hoje eu estou bem, eu vou para a igreja, hoje eu estou mal, eu não vou para a igreja, provavelmente a nossa vida nós viveríamos mais fora da igreja do que na igreja. Quantos que estão aqui essa manhã estão passando por situações, mas estão na igreja? Porque este é o lugar certo para se estar. Esse é o lugar onde as nossas forças são revigoradas, onde o nosso ânimo é revigorado, onde as nossas forças aqui elas são restabelecidas. Este é o lugar, é na casa de Deus, através de uma palavra, através da
da oração, através do louvor, através de algo que está acontecendo. E eu lembro que, falando ali para ele, eu falei, é nesse momento que realmente você precisa ir para a igreja. Ah, pastor, mas eu não estou me sentindo muito bem. Por não estar se sentindo muito bem, é nessa hora que nós precisamos se apegar com Deus. Então, não se isole. Um grande perigo é ficar só. O outro erro é andar com pessoas pessimistas. Você precisa andar com pessoas que andam com Deus. Mas não ande com pessoas pessimistas. Não ande com pessoas que só pensam negativo. Sabe, querido, sabemos que realmente o momento não é fácil. A crise toda que estamos passando, e com certeza as coisas não há de melhorar. Não há de melhorar, não posso ficar falando, não, tudo vai dar certo. Querido, tudo vai dar certo em Deus. Porque Ele está no controle de tudo, Ele conhece todas as coisas. Mas infelizmente, o mundo que estamos vivendo, as coisas vão piorando. Agora, se você for andar com pessoas negativas, se você for andar com alguém pessimista, alguém que só murmura, alguém que só critica, você não vai conseguir viver. E há pessoas que, quando estão passando por situações assim, ao invés de procurar andar com pessoas que andam com Deus, procuram pessoas que não andam com Deus. E aí procuram pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que enxergam tudo com a lente escura. Tudo é problema, tudo é dificuldade. A conversa com ela, as coisas estão ruins, ela fala que vai ficar pior. As coisas estão mais ou menos, ela diz que vai ficar ruim. E as coisas estão boas, ela consegue estragar aquilo que está bom. Já conversou com pessoas assim? Já esteve próximo a pessoas assim? Você conta algo para ela, talvez você compartilhe algo com ela, ao invés de ela levantar você, ela te joga mais para baixo ainda. Ela te deixa no chão. E aí você aqui acaba absorvendo aquilo. É claro que não vamos viver Alice no País das Maravilhas. Ah, está tudo lindo, tudo maravilhoso. Né? Não, querido, realmente o momento, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus diz, os dias são maus. Os dias são maus. A Bíblia diz isso, que os dias são maus. Agora, os dias são maus. Mas o que eu vou fazer? Eu vou olhar para Deus. Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu vou olhar para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu vou olhar para Cristo, eu vou olhar para o alto, da onde me vem o socorro. Mas eu não vou me esconder. É claro que existe uma realidade. Existe, às vezes, muitas vezes, ao nosso redor uma dificuldade. Mas não vamos simplesmente andar com pessoas, aonde você vai conversar com ela, você viu, aumentou a violência, o Brasil está em crise, aumentou o desemprego, meu Deus, e isso, e a pandemia, e olha, fulano faleceu, e isso, e aquilo outro, cuidado, tal. Claro que temos que ter todo o cuidado, temos que ter toda a preocupação, todo o cuidado, mas evite andar com pessoas que não acrescentam nada na sua vida. Quem são seus relacionamentos? Quem são seus melhores amigos? Quem que são suas melhores amigas? Quem são os casais que estão mais próximos a você? Olha, eu tenho um pensamento comigo. Normalmente, quando você vai conversar com alguém, vamos pegar aqui um exemplo, um casal. Quem são os 5 casais mais próximos a você, casal que aqui está? Quem são os 5 casais mais próximos? Não aqui na reunião. Os casais mais próximos que eu digo que estão próximos a vocês. Os amigos que oram com você, que estão com você, ou não oram com você, ou não estão com você. Quem são as pessoas? Porque normalmente, nós somos resultado das pessoas que estão ao nosso redor. Se você está próximo a pessoas de fé, pessoas equilibradas, pessoas de oração, pessoas do jejum, pessoas nesse nível, você também está caminhando para isso. Mas se você está se relacionando com pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que murmuram, pessoas que criticam, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não jejuam, não oram, provavelmente você está indo por esse caminho. Não há como você, uma brasa sozinha fora do braseiro. Para queimar, você precisa estar conectado ao braseiro. Você jovem, você solteiro, solteira, você irmã, irmão, quem são os seus melhores amigos? Seus 5 melhores amigos. Talvez, vamos ampliar, seus 10 melhores amigos. As suas 10 melhores amigas. Por esses dias eu estava numa conversa, um pai veio conversar comigo sobre o filho dele,
E ele disse, olha, estou muito preocupado, o meu filho, ele era alguém muito fervoroso, alguém muito focado nas coisas de Deus, mas eu percebo, pastor, que ele não está mais assim. Percebo que ele está distante, ele está longe, eu chamo ele para vir à igreja, ele não vem, eu chamo ele para fazer algumas coisas, ele não vem. E eu lembro que aquele pai conversando, falando, sendo muito sincero, abrindo o coração, eu perguntei para ele assim, bom, e qual o nível que você está como pai? Você tem convidado ele para vir numa vigília que você não vem. Você convida ele a vir para um culto que você não vem. Você convida para ir para uma célula que você não vai. Então, ele está apenas refletindo o que você é. Ele é um produto do meio. Então, sabe, querido, é importante saber com quem estamos andando. Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas que nos influenciam? Quem são as pessoas que tocam as nossas vidas? Por isso, ande com pessoas, né, que andam com Deus. Foi o que essa mulher fez. Ela foi buscar um homem de Deus, né? Ela foi buscar um homem que estava andando com Deus, um homem que ouvia Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. Não ande com pessoas que o tempo todo estão dizendo, eu não vou conseguir, não vai dar certo, isso não é para você, isso não é para aquilo, não é para o teu tamanho, você não tem capacidade para isso, você não tem capacidade para aquilo outro. Eu vi esses dias um rapaz num podcast, e ele diz assim, ele se tornou uma pessoa muito próspera hoje no país onde ele mora. Ele não mora no Brasil, ele mora fora, e ele se tornou alguém muito próspero, um profissional de muita qualidade no setor. Mas ele diz que quando ele chegou naquele país, ele foi num lugar procurar emprego, e a pessoa chegou lá e falou, não tenho nenhuma vaga. Ele queria vaga de vendedor no local. A pessoa disse, não tem nenhuma vaga aqui. Ele voltou no outro dia, a pessoa falou, não tem. No outro dia, não tem. No outro dia, não tem. Ele foi todos os dias. Parece que ele foi 11 vezes consecutivas. 11 vezes consecutivas, todo dia, pediu emprego. E a pessoa olhava para ele e falava assim, eu já falei para você que não tem. E ele falou assim, quando você me der o emprego, você vai ver que eu vou me tornar o melhor vendedor. Vou me tornar uma pessoa que você vai ganhar muito destaque dentro dessa empresa. Depois de 11 vezes ele ir, a pessoa olhou para ele e falou, me diga uma coisa, se eu falar para você que eu não tenho vaga para você e mandar você embora, você vai voltar amanhã? Ele falou, vou. Aí ele falou assim, então tá bom, então eu vou te dar uma chance. Deu a chance para ele, e ele se tornou o melhor vendedor daquele grupo, daquela companhia. Hoje ele é um milionário, ele ajuda outras pessoas, né, principalmente imigrantes no país, a chegar ao país e a entrar na área empreendedora. Mas alguém que 11 vezes falaram para ele, não tem como dar certo, não vai dar certo, não tem para você. Sabe, ele poderia simplesmente, depois da terceira, da quarta, e muitas vezes somos assim. Recebemos um não e já desistimos. Achamos que algo não deu certo, já abandonamos a fé, abandonamos a Deus. Tentamos a segunda, não deu certo, já desistimos. A terceira, já desistimos. Não passamos muitas vezes da quarta vez tentando algo, já desistimos, já esquecemos. Então, cuidado com o relatório daquele que você está caminhando, o que eles passam. Lembra dos 10 espias? Espias, quando eles foram visitar a terra prometida, né? O que acontece? Dos 12 espias que ali foram espiar a terra, dos 12 que Moisés pediu, olha, vão espiar a terra que Deus havia prometido para o próprio povo de Israel, dizendo, olha, eu vou tirar vocês do Egito e vou colocar vocês no lugar que eu estou preparando para vocês, uma terra que mana leite e mel. E eles fizeram todo esse caminho. Quando chegaram à porta da terra, você conhece bem a história, Moisés enviou 12 espias. Dos 12, 10 deles voltaram com relatório negativo. 10 voltaram com relatório negativo. Apenas 2 tinham relatório positivo. Viram as mesmas coisas. Não viram algo diferente. Mas o relatório dos 10 era para todo mundo desistir. O relatório dos 10 era para todo mundo ficar ali onde estava. O relatório dos 10 nós vamos morrer. Somos como gafanhotos, vamos ser pisoteados por esses gigantes. Eles são muito grandes, não tem como a gente vencer. Até que 2 deles, Josué e Caleb, dizem,
manda todos se calarem e diz assim: ei, o mesmo Deus que falou que nós iríamos sair do Egito, o mesmo Deus que prometeu a terra, é o mesmo Deus que vai nos conceder vitória. É o mesmo Deus que vai fazer com que esses gigantes possam cair. Sabe, querido, muitas vezes nós imaginamos porque Deus prometeu algo para nós, ou porque nos convertemos, porque estamos na igreja, porque estamos batizados, porque vamos à célula, porque temos uma vida cristã, reta diante de Deus, que não vamos passar por momentos críticos, que não vamos passar por uma enfermidade, que não vamos passar por uma luta, que não vamos passar por alguma situação. Muitas vezes achamos: Deus, eu não mereço isso. Claro que humanamente você não mereceria aquilo, mas faz parte dos processos de Deus na nossa vida. Então, o que aconteceu aqui? 10 daqueles espias, o relatório foi negativo, foi pessimista. 2, o relatório foi positivo. Mas você não vai lembrar o nome dos 10, mas dos 2, dos otimistas, daqueles que falaram: Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus falou, vai acontecer. Deus nos prometeu essa terra, nós vamos entrar e vamos conquistar ela. Você lembra o nome dos 2 que falaram isso? Josué e Calebe. Dos outros 10, que eram pessimistas, que eram ali pessoas que realmente naquela hora começaram a olhar e até a murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés, murmurar contra aquela situação. Você não lembra o nome deles. Jesus disse: são os olhos a lâmpada para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Sabe, querido, os nossos olhos, Jesus está dizendo, eles são lâmpada para o nosso corpo. Se os teus olhos verem as coisas boas, o teu corpo será luminoso. Se você vê coisas boas, se os teus olhos estão vendo coisas boas, você vai caminhar vendo coisas boas. Agora, se os teus olhos forem maus, tudo vai parecer mal. Então, cuidado com pessoas que você anda, cuidado em lugares onde você está. Está passando por uma luta no seu casamento e você vai se aconselhar com um companheiro de trabalho, com alguém que não tem a mesma fé que você, alguém que já casou, separou 2, 3 vezes, alguém que está passando por um divórcio. O que ele vai dizer para você? Sabe, procure pessoas que andam com Deus. E se você procurar alguém que anda com Deus, vai dizer: eu vou orar com você, eu vou jejuar por você, eu vou interceder pela sua vida, eu vou clamar a Deus por você. Eu sei que Deus tem algo especial para a sua vida, eu sei que Deus tem algo para fazer, mudar a sua história. Vamos comigo para a célula, vamos comigo para a igreja, vamos comigo para um grupo de oração, vamos comigo na vigília, vamos comigo no sobrenatural, vamos comigo em tal lugar, porque eu sei que Deus vai fazer milagre. Ande com esse tipo de pessoas, sabe? Então, cuidado com quem você está andando. Pessoas que não estão acrescentando nada na sua vida. Sabe, em algum tempo, de vez em quando eu tenho que fazer eu acho que todos nós precisamos fazer um reset nas nossas vidas. Pessoas que não nos acrescentam. Até pessoas que às vezes a gente está seguindo, que não acrescentam. Não produz mais nada na minha vida. E eu falo: olha, eu vou deixar de lado. Sabe, não é excluir ela, brigar com ela, não é nada disso. É simplesmente deixar de lado. Olha, não está acrescentando nada na minha vida, então eu preciso rever aqui quem eu estou vendo, quem eu estou seguindo, quem eu estou andando perto. Essa mulher aqui estava passando por isso, mas ela viu nesse homem de Deus, nesse homem que ele tinha resposta para a situação dela. Ande com Deus. Não ande só cheio de Deus, mas ande com Deus também. É muito bom andar cheio de Deus, mas ande com Deus também. Fala: Deus, vá à minha frente. Eu entrego o meu caminho a Ti. Eu confio que essa situação que eu estou vivendo, essa situação que eu estou passando, o Senhor pode mudar ela. O Senhor pode mudar numa noite. Eu posso dormir com essa situação e acordar no outro dia sem ela. Ele pode todas as coisas. Ande com Ele e confie nele. Segunda lição aqui que a gente aprende, segunda chave que a gente aprende com essa mulher aqui, é que ela tinha uma atitude humilde diante das dificuldades. Querido, Deus é maior do que tudo que você está passando ou vai passar. Deus é maior
do que tudo que você está passando ou vai passar. E essa mulher, ela teve uma atitude humilde. Sabe, não importa quão grande é seu medo, a sua angústia, se estão tentando sufocar você, maior é o Deus que está com você. Maior aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Tem uma atitude humilde. Foi isso, ela procurou o quê? O homem, e abriu, e ela disse assim, olha, meu marido, ele morreu, e sabe que ele temia Deus, mas agora o credor veio levar os nossos filhos como escravos. Ela abriu ali aquela situação. Se ela não tivesse a humildade para abrir aquela situação, não teria como o profeta, o homem de Deus, intervir na vida dela. Sabe, querido, muitas vezes o que falta para nós, para vermos o milagre, para ver o agir de Deus, é humildade. Humildade de buscar ajuda, humildade de abrir situações, humildade para expor aquilo para fora, humildade para realmente expelir aquilo do nosso corpo, da nossa alma, da nossa vida. Expelir aquilo que não está trazendo coisas boas, expelir e colocar para fora. E foi isso que ela fez. Ela teve uma atitude humilde. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz, nunca te deixarei e nem te desampararei. Essa é a promessa da parte de Deus. Ele diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, nunca eu vou deixar você. E é isso que eu preciso entender e crer. Agora, ter uma atitude humilde. Por isso, nunca deixe o medo, o que vão achar de você, o rótulo que você possui. Nunca deixe isso atrapalhar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque muitas vezes, o que vão pensar de mim? Poxa, mas se eu contar isso, não vão me olhar da mesma forma. Se eu abrir tal situação, não vão pensar que eu sou essa pessoa. Eu tenho que me manter forte, eu tenho que me manter santo, eu tenho que me manter... Claro que você tem que manter forte, santo, mas nós também somos homens. E passamos as mesmas tentações que Elias, que Eliseu, que Tiago, que o apóstolo Paulo, que os homens de Deus passaram. Então, a humildade, ela é o caminho. Abri recentemente aqui, numa das pregações que eu estava falando, dizendo, olha, tem algum momento da minha vida, numa dificuldade com o meu filho, eu precisei buscar ajuda, busquei um psicólogo, busquei uma ajuda, uma terapia ali em família para me ajudar. Poxa, mas o pastor não precisa disso. Precisa sim. Líder precisa sim. Homem de Deus precisa sim. Não me diminuiu, pelo contrário, aquilo salvou meu relacionamento com meu filho. Aquilo salvou o nosso relacionamento familiar, uma humildade. Mas se eu permanecesse no meu orgulho dizendo, não vou. Jamais eu vou contar para alguém que eu estou com dificuldade com meu filho. Jamais eu vou contar, né? Foi numa fase da adolescência dele, ele tinha 12 para 13 anos, hoje já está com 22, fazem 10 anos isso. Mas se eu não tivesse a humildade naquele tempo de buscar ajuda, provavelmente eu não estaria celebrando hoje o que eu estou celebrando junto com ele. Então, use, sim, a estratégia da oração, pois Deus vai se revelar através dos segredos que vão ser revelados através da oração. Confie no Senhor, busque ajuda. Decepções são temporárias, mas o nosso futuro, ele é eterno. As decepções, elas são temporárias, mas o nosso futuro, ele é eterno. Lembra das promessas da parte de Deus. Lembra daquilo que Deus tem falado acerca de você. Lembra aquilo que Deus falou acerca da sua casa, da sua família. Lembra acerca daquilo que Deus falou com relação à sua questão profissional. Talvez você está olhando hoje e está longe daquilo que Deus falou ao seu coração, mas não desista. Não pare de acreditar. Acredite nos seus sonhos. Acredite que Deus, no tempo certo, na maneira certa e na hora certa, isso vai acontecer. Quantas pessoas desistem ainda no processo? Não passaram da primeira etapa do processo, já desiste. Na segunda, já desiste. Sabe, queridos, não é simples muitas vezes as coisas acontecerem. Precisa uma persistência, uma fé, uma convicção maior em determinados casos. E aqui, essa mulher, ela precisou o quê? Acreditar mesmo que o sobrenatural da parte de Deus viria sobre a vida dela. Porque, olha o estado que ela estava.
O profeta, o homem de Deus, chega para ela e diz assim: o que você possui? Tá, o que você possui? E ela diz: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Era o estado dela aqui, o estado dela já era de dizer: eu não tenho nada. Daí ela diz assim: eu não tenho nada, a não ser um jarro de azeite. Ela colocava, ela até possuía algo, mas a situação dela, a crise dela era tão grande, a crise dela, naquele momento, era muito maior do que as possibilidades que ela colocava esse jarro de azeite como nada. Ela colocava esse jarro de azeite como se ela não possuía nada. Quantos de nós também, se Deus perguntar o que você possui para sair da situação que você está vivendo, o que você possui para sair dessa situação? O que você possui para sair dessa situação? O que você possui? O que você possui? Talvez muitos digam: não possuo nada. Eu não tenho nada para sair dessa situação. Ei, tem sim. Você tem saúde, você tem amigos, você tem uma casa, você tem uma família, você tem uma profissão, você tem oportunidades que talvez você ainda não enxergou, mas tem muita coisa. Você tem os braços, você tem fôlego de vida, você está respirando, você está enxergando. Tem sim. Agora, muitas vezes não valorizamos aquilo que temos. Muitas vezes não valorizamos e achamos que não temos nada. Sempre temos mais do que lembramos. Pode ter certeza disso. Você sempre tem mais do que aquilo que você lembra. Sempre temos mais do que nós lembramos. Deus sempre vai usar o pouco para multiplicar. Deus sempre valoriza o que nós temos para multiplicar. Deus sempre valoriza aquilo que você possui para fazer um milagre, para mudar aquela situação. Moisés, quando Deus fala para ele: olha, tira o meu povo do Egito e leva para a terra prometida. A Bíblia fala que Moisés possuía o quê? Uma vara. É o que ele possuía. Ele não tinha dinheiro, não tinha bens, ele não tinha meio de transporte para levar todo mundo, mas ele possuía uma vara. Essa vara foi fazendo milagres. Sabe, Deus usou para a libertação do povo. Na multiplicação dos pães e peixes, Deus usou ali 5 pães e 2 peixes. Talvez isso dava para alimentar somente 1 ou 2 pessoas. Não uma multidão, mas ele usou o pouco que tinha. Ele usou aquilo que a pessoa tinha. Sabe, talvez você está dizendo: eu não tenho nada. Talvez essa manhã você está dizendo: eu não tenho nada. Porque você está fraco, então você disse que não tem nada. Mas ainda você tem um pouco de força. Talvez você está dizendo: eu não possuo mais condições de mudar isso. Possui sim. Por isso que você está ouvindo essa mensagem essa manhã. Por isso que Deus está falando isso com você. Há sim tempo para você mudar essa situação. Humildade significa reconhecer que precisamos de ajuda. E isso foi isso que essa mulher fez. Sem o coração humilde, não atraímos a unção de Deus sobre nós, não atraímos a presença de Deus. Um dos nossos principais inimigos não mora ao nosso lado, mora dentro de nós, e chama-se orgulho. E o orgulho nos impede de buscar ajuda, o orgulho nos impede de, muitas vezes, se aproximar de pessoas, abrir coração, procurar melhorias em algumas áreas. Por exemplo, a área financeira. Como os homens têm dificuldade de abrir questões financeiras, mulher já não tem essa mesma dificuldade. Nos atendimentos, e aqui posso testemunhar, né? Se eu fosse abrir aqui para vários de vocês testemunharem isso, líderes principalmente, pastores, quando conversa com um casal, normalmente pergunta da situação financeira, mas o marido fala: realmente está uma situação um pouco complicada. A mulher já não. Não, está ruim mesmo, estamos devendo, estamos com isso, com aquilo outro, né? Já entrega tudo, mas o homem é apenas uma dificuldade. Não, a dificuldade maior aí é o ego. A dificuldade maior aí é o orgulho, de não procurar ajuda, de não abrir, de dizer que precisa de ajuda. Então, sabe, querido, vamos cuidar com isso. Vamos ter essa atitude humilde, como essa mulher teve, de abrir o coração e passar. Era humilhante, pensa, perder os próprios filhos. Era uma atitude humilhante, mas ela não teve medo. Ela não
quis se preocupar com a reputação. Ela começa apresentando: o meu marido era um homem de Deus, o meu marido era um profeta. Então essa mulher, com certeza, as pessoas conheciam ela. Essa mulher, ela tinha um relacionamento ali com as pessoas, mas ela não estava preocupada com o rótulo dela, ela não estava preocupada com o que iam pensar dela, ela não estava preocupada em falar: mas como pode? O seu marido, um homem de Deus, e você agora passando por essa situação? Ela não estava preocupada com aquilo. Ela queria resolver aquela situação, ela queria ver aquele milagre, por isso ela abriu o coração dela, sabe? Então, precisamos ter humildade para buscar pessoas, buscar a Deus e buscar ajuda naquilo que precisamos. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Algo aqui também que nos chama a atenção é que ela, ao final, depois de trazer as vasilhas vazias ali, dela emprestar essas vasilhas dos seus vizinhos, e isso mostra que ela pelo menos tinha um bom relacionamento com a vizinhança, isso mostra que ela era uma pessoa querida. Se você não é querido, se você não tem um bom relacionamento e precisar de um milagre, talvez você não consiga alcançar, porque essa mulher aqui, ela tinha um bom relacionamento, porque o profeta fala para ela sair na vizinhança, pedir vasilhas, e ela pega muitas vasilhas. Mas chega um determinado momento que ela fala: passa mais uma vasilha. E o filho diz: não, acabou. Quando acaba, o óleo também para. O óleo aqui está falando da unção do Espírito Santo, ou num lugar, ou na vida de pessoas. Sabe, querido, pode faltar tudo, mas não pode faltar o óleo na nossa vida. Pode faltar tudo, mas não pode apagar essa chama do Espírito Santo de Deus nos nossos corações. A vida gera desgastes, a vida gera questões emocionais, o dia a dia gera questões de perdas, o dia a dia gera cansaço, o dia a dia gera realmente tribulações. Mas a unção, ela necessita ser renovada todos os dias. A unção, ela precisa ser renovada. Por isso, sabeis, aqui como nós lemos no texto: vós que sois maus, sabeis dar dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo ao que lhe pedir. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo um relacionamento maior com Ele, uma intimidade maior com Ele. Eu orei muito tempo falando assim: Deus, me ensina a ouvir a sua voz. Deus, me ensina a ouvir a sua voz. Pastor, como foi isso? Desse jeito: Deus, me ensina a ouvir a sua voz. Deus, me ensina a ouvir a sua voz. Foi muitos anos orando, pedindo: Deus, me ensina a ouvir a sua voz. Até ter essa intimidade, até ouvir a voz de Deus. Agora, há pessoas que dizem assim: pastor, eu gostaria de ouvir a voz de Deus. Mas você tem pedido a Ele? Você tem clamado a Ele? Você tem... eu falei uma vez e depois parei de falar. Não, todo dia. Era a minha oração todo dia: Deus, me ensina a ouvir a sua voz. Sabe? E pedir é uma atitude de humildade. Quando você pede algo, isso mostra um coração humilde. Isso mostra que você tem humildade. Terceira coisa que nós observamos aqui também, mais um ponto, mais uma chave na vida dessa mulher, é que ela não questionou. Ela apenas obedeceu. Sabe, queridos, e aqui há algo que nós precisamos crescer muito em Deus. Por quê? Porque muitas vezes quando Deus fala algo conosco, nós imaginamos que aquilo é muito estranho, que aquilo é difícil, que aquilo não é possível acontecer e questionamos Deus. Provavelmente, se eu abrir aqui, quem já questionou Deus, muitos vão se manifestar e dizer: já questionou Deus. Porque Deus pediu algo a você e você disse: não pode. Como? Não é possível isso. Está fora do contexto. Pedir vasilhas vazias, emprestadas por vizinhos. Que coisa louca. Não faz parte isso. Não está no protocolo. Não... Onde é que está isso? Que eu tenho que sair e pedir vasilhas vazias para os meus vizinhos. E Deus muitas vezes faz isso conosco, pede coisas loucas, pede coisas estranhas. Agora, feliz a pessoa que tem amigos, vizinhos, irmãos. Se o Senhor pedir alguma coisa para você, vai e faça.
Se o Senhor pedir um jejum para você, vai e faça. Se o Senhor pedir para você um tempo maior de oração, de intimidade com Ele, de entrega, vai e faça. Se Deus está pedindo algo para você, vai e faça. Não fique pensando, não, Deus, veja bem, olha meu tempo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo outro, a minha vida é muito corrida. Não discuta, obedeça a palavra, obedeça a Deus. A pesca maravilhosa só aconteceu porque Pedro e os demais que estavam ali obedeceram a palavra de Jesus, em Lucas 5. Eles já haviam pescado a noite toda, não pegaram nada. E Jesus diz, vai, lança a rede. Não, mas se eles ficassem ali, estavam até hoje discutindo. Não, mas veja bem, Jesus, veja bem, não. Simplesmente foram lá e fizeram o que Deus mandou, que Jesus havia mandado eles fazer. E a pesca maravilhosa aconteceu porque eles ouviram, obedeceram. Mas muitas vezes somos bons para ouvir, mas ruins para obedecer. Muitas vezes agimos como os nossos filhos, né? Quem teve filho pequeno aqui, ou tem filho pequeno, às vezes fala algo para ele, e ele entende, mas ele não quer dar sequência naquilo. E muitas vezes, e até, daí vamos lá, corrigimos, fazemos aquilo que precisa ser feito, mas muitas vezes nós agimos da mesma forma. Deus fala algo conosco e nós não queremos obedecer, queremos fazer do nosso jeito. O que Deus tem pedido a você? O que Deus tem falado ao seu coração? Eu lembro que um dia eu estava aqui, no Sobrenatural, foi do ano retrasado. O ano passado nós não tivemos, foi o ano retrasado. E logo depois veio a pandemia. E então nós estávamos aqui no Sobrenatural. É um evento que nós temos sexta, sábado, domingo e segunda. Inclusive vamos ter agora, no período do carnaval também. Eu estava sentado bem aqui à frente, eu e a Adri. E isso foi no sábado. E ao final do culto aqui, foi um mover de Deus, algo extraordinário, uma presença de Deus, cura, milagre. Foi assim, algo tremendo que Deus estava movendo. Eu lembro que um casal que estava ali na segunda fila, aqui desse meu lado, um casal de pastores, amigos, discípulos nossos, não são da Alcance, são de outra igreja, mas são discípulos, um casal muito especial, saiu dali e veio nos procurou e disse assim, olha, Deus está me falando algo, que é para eu semear o nosso carro na vida de vocês. Eu pensei assim, como assim, seu carro, né? Eu sei que ele tinha apenas um carro só, e ele falou, não, Deus falou que é para nós semearmos o carro na vida de vocês. Eu falei, então tá bom, durante a semana a gente vê como é que a gente faz e tal, né? Tem certeza disso? Conversou com a esposa? Não, ela até estava junto, ela falou, Deus falou ao nosso coração para semear na vida de vocês. Eu falei, olha, então vamos ver, durante a semana a gente conversa e tal. Ele, não quero nem levar o carro, vou deixar ele aqui, está aqui a chave, documento, tudo. E ele falou, vou embora de Uber. Eu falei, como é que você vai ficar essa semana? Ele falou, eu vou me mover de Uber, de táxi, eu vou andar de ônibus, eu vou fazer alguma coisa, mas eu já não quero nem levar esse carro comigo, que Deus falou que era para dar a você. Foi no sábado, a gente foi embora, deixamos ele aqui no pátio da igreja. No domingo teve o nosso culto normal, e fomos para casa. Em casa comecei a fazer os planos, depois de receber aquela bênção, glorificamos a Deus, agradecemos, obrigado Deus, né, por receber aquela oferta, mas tanto eu quanto a Adri não íamos usar aquele carro naquele momento, até porque tínhamos o nosso. Mas eu pensei, bom, esse carro tem um propósito. Qual o propósito? A gente quer viajar para a África, nós temos um projeto em família, onde nós queremos fazer uma viagem para a África, lá para a Tanzânia, com o pastor Osnei, ver os missionários, amigos nossos ali na África, e ter uma experiência com os filhos ali. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência fantástica. Eu já fui, a Adri também já foi algumas vezes para a África, mas agora eu quero levar os filhos. E isso está no nosso projeto de vida. E aquele ano, pensei, bom, está aqui, vou vender o carro, vou comprar as passagens e vou fazer a minha viagem para a África. Lembro que naquele final de semana mesmo, já olhei o preço de passagens num determinado período, fui verificar o valor do carro era bem menor, era bem maior do que daria as passagens, então eu pensei, não só tem o valor da passagem, como eu tenho os custos que eu vou ter nessa viagem também. Falei, maravilha, glória a Jesus. Na segunda-feira, já comecei a desenhar, fazer o projeto, e enfim, para aquilo, tudo. Conversei com os filhos, chamei, olha, nós vamos viajar para a África, como? Falei, contei, a gente recebeu um carro de oferta, nós vamos vender esse carro, vamos para a África, assim, assado. Conversei com eles, ok. Viemos segunda-feira, isso foi na segunda-feira, estávamos no culto aqui, o carro estava até no pátio, nem levei ele para casa.
A gente estava aqui no culto, adorando a Deus, aquele mover sobrenatural de novo. A Adriana me cutuca e diz assim, Deus me deu uma palavra. Daí eu falei, e o que foi? Ela falou assim, é sobre aquele carro que nós ganhamos. Daí eu falei, qual é a palavra? Ela falou assim, aquele carro não é para nós. Eu falei, como assim? Ela falou, é para aquela família. E mostrou uma família que estava desse lado aqui, na terceira fila. É para aquela família. Daí eu falei, como assim? Não pode ser. Não pode ser de Deus isso. Ora mais aí, mulher, você não está muito bem hoje não. Né? Você está muito emocionada. E ela continuou ali, e ela falou, amor, Deus está me falando. Esse carro não é para nós. Sabe que naquela hora você fica pensando assim, Deus, você está pregando alguma peça em mim? Por que você fez isso? Comecei a analisar a situação. No sábado, quando a gente recebeu o carro, o casal que nos deu estava na segunda fila. O casal que Deus havia falado para a gente dar na segunda-feira, também estava ali no sábado, na terceira fila. Fiquei pensando assim, por que ele já não fez direto? Passou direto para lá. Era fácil. Já está ali, ó, já estava até daquele lado, a unção estava para lá aquele dia. Né? Já estavam na segunda, terceira fila, por que já não deu para aquela família direto? Agora, fiz meus planos, falei com os filhos, e continuamos ali naquele momento, né, orando e tal, e eu falei para ela, o culto começou, era cedo, era talvez acho que umas 5 da tarde, o culto da segunda, e eu falei, vamos esperar acabar esse primeiro culto, vamos ver o que Deus move ainda aí, né, e tentando o quê? Será que é Deus mesmo? Foi passando, e aquilo também começou a ferver no meu coração, e aí eu falei para ela, realmente, isso é de Deus, esse carro não é para nós, esse carro, nós somos apenas um instrumento, Deus só quis testar nosso coração. Deus sempre está nos testando, ou é Deus ou é o diabo também nos testa também, tá? O diabo também faz os testes dele, mas aquele dia era Deus nos testando nosso coração. Eu lembro que acabou o culto ali, eu falei, né, chama eles, a gente chamou a família, e era uma família, né, o casal e o casal de filhos, e eles chegaram para nós, e aí, naquela hora, daí você muda o discurso, né? Como um grande homem de Deus, falei, Deus nos falou algo, né? Aí já mudou, né? Não foi só a mulher, Deus nos falou algo, né? Daí eu falei assim, olha, Deus falou com a Adri aqui, e depois testificou no meu coração, nós recebemos um carro no sábado aqui, esse carro está até no pátio, nem levei ele embora ainda, mas Deus falou que esse carro é para vocês. Né? E quando a gente falou, eles começaram a chorar, e realmente o momento que eles estavam vivendo, aquilo veio como um bálsamo para o coração deles, para a vida deles. Depois entendemos o mover de Deus, né? Depois quando você começa a ligar todos os pontos, entendemos todo o mover de Deus. Primeiro que Deus queria usar a gente como canal. Segundo, Deus queria também abençoar a vida daquele casal, que nós profetizamos sobre a vida deles, que Deus iria... aquela semeadura ia retornar para a vida deles, né? O dobro, e realmente foi isso que aconteceu naquela semeadura, mas Deus também usou a nossa vida para semear nessa família, e foi algo extraordinário, maravilhoso, e algo que a gente sempre ora a Deus e busca, né? Nunca fazemos algo porque necessariamente a pessoa precisa, sempre fazemos algo porque a pessoa merece. Aprendi isso ao longo dos anos. Eu não semeio só porque a pessoa precisa, eu semeio porque ela merece. Em muitos casos, ela precisa e merece. E aí, quando junta as duas coisas, maravilhoso. Mas necessariamente, ela não merece. Mas ela precisa. Eu não semeio, se ela não merece. Eu lembro que um dia, eu fui ajudar uma pessoa, e uma experiência particular minha, tá, gente? Então, eu lembro que eu comecei a ajudar uma pessoa, e as coisas começaram a dar tudo errado. Eu tinha lá... das nossas empresas, os missionários que nós ajudávamos e semeávamos, e eu absorvia um missionário novo. E aí, começou a dar tudo errado. Alguns dias depois, tudo errado, as coisas. E eu lembro que eu fui para Deus, falei, Deus, o que está acontecendo? Tudo começou a dar errado. E agora, inclusive, nós aumentamos, né, as ofertas missionárias, e aí comecei a falar e tal, eu falei, inclusive, ajudando pessoas. E aí o Espírito Santo falou, mas eu não mandei você ajudar ele? Uau! Como assim? Ele é um rebelde. E eu estou tratando com ele. E você está se colocando no meu lugar. Querendo ser Deus na vida dele. Eu falei, eu estou fora, ó. Arranquei a ajuda. Liguei para ele e falei, amigão, desculpa aí, não vou mais poder te ajudar não. Não vou entrar em briga. Sabe? E sempre entender a pessoa
precisa ou ela merece? Quando você entender isso, isso é uma chave. Ok, aquela família não só precisava, como merecia também. Então, não questione Deus. O que Deus tem pedido a você? O que Deus tem falado ao seu coração? Não questione, apenas faça. Obedece a palavra. Sabe, querido, toda briga com Deus, eu aprendi isso alguns anos atrás. Em toda briga com Deus, Deus sempre vai vencer. Talvez você já tenha essa experiência particular. Toda briga com Deus, Deus sempre vence. Toda briga com Deus nós vamos perder. Segunda coisa que eu aprendi um tempo atrás, numa briga com Deus, alguns anos atrás, que Deus tem tempo. Deus tem tempo. Eu não tenho tempo, você não tem tempo, mas Ele sim tem. Agora, você quer ficar muitas vezes fazendo biquinho, eu quero fazer, murmurando, reclamando, e Deus, e Deus, e Deus. Ele tem tempo, e nós não temos. Por isso, se Deus falou algo com você, eu já caminho para concluir aqui, faça o que Ele tem pedido a você. E eu concluo com o versículo 6, que diz assim, o versículo 6 diz, quando todas estavam cheias, já quero chamar o pessoal do louvor aqui, quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Como está o azeite na sua vida? Como eu falei, o azeite simboliza a presença de Deus em nós ou num lugar. O azeite simboliza a presença e a unção do Espírito Santo. Como que está o azeite na sua vida? Sabe, queridos, algum tempo atrás, e eu concluo com isso, nós estamos no período de oração com o presbitério da casa, da igreja. Eu lembro que um dos nossos pastores teve uma visão, onde ele viu um fogo queimando e tinha uma panela em cima desse fogo. E ele trouxe assim, olha, só que de repente essa panela foi removida, era uma panela pequena, que era para o tamanho daquele fogo. Mas essa panela foi removida e veio uma panela muito grande. Mas o fogo ainda era pequeno. E quando nós estávamos nesse período de oração, nós entendemos que aquela palavra era, o fogo era a nossa oração, como igreja, como pastores, como comunidade. E a panela era a igreja. Só que agora a panela havia mudado. Nós estávamos mudando de prédio, mudando de localização do Água Verde para cá. A igreja estava crescendo, estávamos num processo de crescimento. Então o nosso fogo, ele precisava crescer. O nosso óleo precisava crescer. Porque a panela estava maior. Assim tem sido na nossa vida como igreja, provavelmente assim também é na sua vida. O jejum que você fez, a oração que você fez, o período que você tinha de devocional era para aquele momento. Hoje precisa ser feito algo mais. O nível de lutas e batalhas que você enfrenta hoje precisa crescer também o nível de entrega, de oração, de jejum, de intercessão. Como está o azeite na sua vida? Eu quero convidar você a ficar em pé, por favor. Está pouco? Então Deus vai te encher. Porque se depender de Deus, o azeite não para. Se depender de Deus, pode até acabar as vasilhas, mas o azeite não acaba. As vasilhas terminaram, e o azeite só parou porque terminaram as vasilhas. A Bíblia fala, enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Quando fala do Espírito Santo, não há limites. A Bíblia diz, enchei-vos, enchei-vos. Por isso, eu quero que você, nesta manhã, se encha da presença dEle. Entenda que para você viver o sobrenatural, para você viver coisas grandes, para você sair de situações que você está vivendo, você vai precisar se encher do Espírito de Deus. Você vai precisar se entregar ainda mais. Tudo o que você fez foi para o tempo, para aquele tempo, para o tempo novo que está vindo sobre você, sobre o tempo novo e sobre as coisas novas, precisa um vinho novo, um óleo novo. O pastor Luciano tem colocado isso nos últimos domingos aqui, sobre a importância de jejuar, buscar a Deus. E nós queremos entrar nisso, de uma maneira ainda maior do que já fazíamos. Pastor, mas o que nós estamos fazendo? Estava bom? Para aquele momento estava bom. 100 dias na palavra, oramos toda semana, fizemos vários jejuns durante o ano, lemos a Bíblia 2 vezes durante o ano, fizemos 100 dias de oração, foi para aquele momento. Agora nós precisamos o quê? Aumentar.
precisamos crescer nisso. E eu concluo com Jeremias 29, versículo 11 a 13, que diz assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esse é o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida. Por isso, como está o azeite na sua vida? Como está a unção na sua vida? Como que está o seu relacionamento com Deus?